Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Continuamos agora a entrevista com o cientista político Valeriano Costa. Uma coisa que a gente tem assistido, assim, às vezes é a união de vários deputados de diferentes partidos se unindo por um objetivo de melhorar a saúde, a educação, Muito importante. As bancadas temáticas que a gente chama, né? A bancada da saúde foi fundamental. Ela criou o SUS, que é um dos melhores sistemas de saúde público do terceiro mundo, né, dos pobres. O Brasil é bem visto lá fora por causa disso. E a educação no Brasil, que é muito ruim, está melhorando aos pouquinhos por causa disso. Formou-se uma aliança de políticos a favor da educação, há uns 10 anos, ou um pouco mais, 20 anos, e essa aliança a favor da educação tem forçado o governo a se interessar mais. O governo federal tinha pouca relação com a educação nos anos 70, 80. Então, hoje em dia, o governo federal está muito metido na questão da educação. Só que a educação é controlada pelo governo estadual e pelos governos municipais. Então, o governo federal fica sempre um pouco tentando agir indiretamente através de algumas políticas, de algumas iniciativas. Né? Tem que alinhar. Municipal, estadual e federal, né? O papel do deputado federal é muito importante nesse alinhamento, porque ele é a figura que faz a transição entre a relação entre o nível local e o nível federal. Professor Valeriano, e a atuação do governador e senador? Então, esse é um elo importante. O Brasil é uma federação, são 27 estados, uma federação que é considerada no mundo todo como uma federação poderosa, porque ela atribui muito poder ao governo estadual. Então, o governador é um elo muito importante, em alguns momentos tão importante quanto o presidente. Em certos casos, os governadores se unem, fazem uma aliança em torno de temas que o governo federal às vezes não está tão interessado assim. Mas, geralmente, o governador, o mais importante papel dele é no nível estadual. Ele é a grande liderança estadual. Então, ele precisa ser um grande articulador, por exemplo, dos municípios do estado dele. O governador do estado de São Paulo é riquíssimo, é o maior orçamento depois do orçamento federal. Mas ele não pode agir sozinho, ele depende de uma aliança, de uma articulação com os prefeitos. O papel do governo estadual na saúde e na educação é crucial, porque ele é responsável por uma parte do serviço, o governo estadual cuida da educação e cuida da saúde em certas dimensões, e também ele é responsável por essa articulação também entre o governo estadual e o federal. Muitas políticas nacionais não podem ser implementadas sem o apoio do governador. Então, quando a gente escolhe um governador, a gente tem que saber se ele não é um governador, por exemplo, que é muito briguento, tem que ser um cara que tenha cintura, que tenha capacidade de diálogo com o governo federal. Seja um trabalho conjunto, né? Não adianta brigar, facilitador, porque o poder está né? distribuído. Não adianta você querer fazer sozinho. Então, o governador do estado é muito importante, mas não pode fazer sozinho. Então, tem o governador e o seu parceiro no nível nacional é o senador. O senador é escolhido pela população do estado para representar o seu estado no Congresso. É uma outra representação diferente do deputado federal, que vai representar o meu interesse como eleitor. O senador vai representar, ele é eleito pelo eleitor do estado, mas ele tem que representar o estado como um todo. Então, esse senador tem uma responsabilidade muito grande de interlocução entre o governador e o Congresso e o presidente. Então, o senador é muito importante em certos casos para aparar as arestas quando há conflitos, por exemplo, entre o interesse do governo federal e o interesse do governo estadual. O governador, às vezes, sozinho não consegue. Ele tem que juntar a bancada dele de senadores, às vezes juntar a própria bancada de deputados federais, formar um acordo entre eles e ir lá no presidente pressionar ou conversar. A gente tem um exemplo muito bom, né, na área do anel rodoviário, né, que a gente teve que ter esforços de recursos do município, do estado de São Paulo, do governo e a nível federal, uma integração de objetivos. É muito importante isso o eleitor entender, porque é realmente muito complicado para ele entender, porque tem tanto político assim. Então, a gente tem vários interesses na vida. A gente tem o interesse local, o nosso interesse do dia a dia, e tem o interesse mais amplo, que é o interesse estadual, o interesse da região toda. Que, por exemplo, a região metropolitana de São Paulo são quase 40 municípios. Não dá para fazer um rodoanel se não tiver um apoio dos prefeitos, onde o rodoanel vai passar. Mas não dá para fazer o rodoanel só com os prefeitos, ele não tem recurso para isso. O governo estadual é o principal articulador do rodoanel, tudo bem. Ele que planejou, ele que dá mais recursos. Mas às vezes o Estado, mesmo o Estado de São Paulo que é tão rico, não tem dinheiro só para sozinho fazer isso. Então ele vai ao governo federal. O governo federal tem agências de financiamento, por exemplo, no caso o BNDES. Essa cooperação entre União, Estado e município é o que faz o Brasil dar certo. A gente tem que aprender a fazer política nesses 3 níveis de governo. Então a gente tem um excesso de democracia
E a gente ainda não aprendeu a lidar exatamente com essa democracia. A gente está aprendendo, está melhorando, mas é tão complicado realmente que a gente vai ter muito tempo para aprender. Vamos abrir agora um espaço para perguntas da comunidade. O que significa exatamente a lei da ficha limpa? Bom, a lei da ficha limpa foi um episódio muito importante na democracia brasileira. Por quê? Pela primeira vez, uma iniciativa popular foi amplamente mobilizadora da população, quase 3 milhões de assinaturas, de propostas, e ela foi aprovada depois de muita pressão dos meios de comunicação e desse eleitor mobilizado, e foi aprovada no Congresso. Então, primeiro, ela tem a importância em si mesma, independente dela pegar ou não pegar, porque ela mostrou que o eleitor tem poder independente do voto. Essa é uma coisa muito importante, porque a gente fica sempre preso só no voto. O eleitor teve poder além do voto, que é o poder de iniciativa popular. E depois, a ficha limpa é muito importante, por quê? Porque ela está criando critérios para o eleitor avaliar o bom ou o mal político. Pode ser que nem seja tão efetivo assim, porque a justiça é complicada, o direito de defesa do candidato é importante, a gente não pode deixar uma injustiça acontecer, senão vai desmoralizar a lei. Então a gente não pode ficar muito ansioso que a lei pegue agora. A gente tem a vida inteira para fazer a lei funcionar. O importante é ela começar a funcionar agora. Se não funcionou exatamente como a gente queria, daqui à próxima eleição, certamente ela vai funcionar melhor. Com a lei da ficha limpa, o cenário político do nosso país deve mudar? O primeiro efeito é simbólico. Assim, as pessoas começam a ficar mais atentas ao fato de que tem políticos de todo tipo e que eu posso pegá-lo, digamos assim, de um jeito que antes eu não podia. Então eu preciso, por exemplo, melhorar o controle que o eleitor tem sobre o voto. Isso é uma questão que envolve a mudança no sistema eleitoral que a gente ainda não pegou. Esse tema ainda não conseguimos pegar, mas vai entrar na nossa agenda e eu acho que vai entrar na sequência a reforma eleitoral como um outro ponto para a gente aperfeiçoar o controle da política. Professor, existe um perfil para um candidato exercer um cargo público? Bom, existem muitos perfis, né? A grande divisão é entre cargos executivos e cargos proporcionais. Eles têm basicamente que ser muito flexíveis, capazes de conversar, negociar, ou, enfim, ouvir muito bem e articular bem os interesses de muita gente diferente. Ele tem que ter uma visão mais plural da política, muito mais orientado para ouvir e tentar articular as coisas. Ele não pode querer impor coisas ou fazer coisas sozinho. Não adianta um deputado lá apresentar um projeto muito bom, isolado, sem conversar com ninguém, porque ele não aprova. Quem aprova é o conjunto dos deputados ou vereadores. Então ele tem que se articular muito bem com a sua bancada, com os seus colegas, negociar com a oposição a ele. Esse é o perfil de um deputado, de um vereador. O executivo não. Ele tem que ser muito mais capaz de dar direção, apontar a direção e dizer, me sigam nesse lado aqui. É um gestor. É um gestor. Ele tem que ter ideias, tem que ter propostas, tem que ter capacidade de planejamento e tem que capacidade de liderança. Professor, qual o balanço que o senhor faz da política em nosso país? Olha, eu sou bem otimista, né? Porque eu já sou uma pessoa com alguma experiência, passei pela ditadura, e eu sei a diferença entre o que era a política nos anos 70, 80 mesmo, e o que é a política hoje. O grau de corrupção, inclusive, hoje em dia, é menor do que era nos anos 80, logo na abertura. A ditadura é o pior lugar do mundo para a corrupção, aliás, é o melhor lugar do mundo para a corrupção, porque a falta de transparência é o que mais facilita a corrupção. Então, hoje em dia, a gente tem a impressão de que a política piorou. Na verdade, a política melhorou. Hoje em dia, o sistema de controle da corrupção aumentou muito no Brasil. Impressionante como aumentou o número de órgãos que controlam a corrupção. Só que a corrupção no Brasil sempre foi endêmica. Então, a gente tem uma grande mudança ainda para sofrer. A rede social, a internet, também deu voz e vez ao eleitor, né? Com certeza. Hoje em dia, o instrumento de você, né, ter a rede e a informação circulando de forma em tão tempo real, intensa, né, professor? Em tempo real, os políticos hoje em dia né? têm que correr muito atrás disso. Então, é realmente o ambiente para controlar a corrupção. Professor, muito obrigada. A gente agradece muito, porque a gente sabe que o voto é uma coisa muito importante. O voto muda o destino não só das pessoas, mas da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Nosso muito obrigada. Foi um prazer. Campinas comemora na próxima quarta-feira, dia 14 de julho, 236 anos. Para quem gosta de história, essa é uma boa oportunidade de conhecer a mostra individual Brasilidades do artista plástico Elvis da Silva, que conta um pouco sobre o desenvolvimento da nossa cidade. Confira a exposição que vai até 15 de agosto no Museu de Arte Contemporânea.
A entrada é franca. Parabéns, Campinas! E o programa Mais Cidadão fica por aqui. Esperamos você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, aqui na TVB. Um ótimo final de semana e até lá!